Ok, boa noite, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma breve mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus por talvez 20 minutos, não sei. Do you guys have my notes there, right? Okay, thank you. Eu traduzi o sermão para eles. I will stick to my notes. Oh, yeah. Because if I not, my wife will cut me off, so... Então eu vou tentar ser mais restrito aqui. Bom, mas o mundo moderno conquistou a escuridão por meio da luz artificial. Você vai a qualquer lugar no bairro e você vai ver luzes por todo lugar. Luzes de Natal, luzes nas casas, luzes dos carros, luzes dos postes. Mas e se não houvesse luz? E se o mundo estivesse em total escuridão? E se todas as noites você olhasse para a escuridão da noite e visse ali pequenas pontas de tochas ou fogueiras espalhadas por aí, como é que seria a nossa vida? Bom, eu acabei de descrever para vocês a maior parte da história. Foi somente no ano 1807 que os primeiros postes de luz foram instalados e colocados em exibição em Londres. E eram com lampiões a gás. E só no final do século XVIII, no final do século XIX, na verdade, é que Edison descobriu a lâmpada incandescente. Mas, antes disso, o mundo vivia em completa escuridão. E é curioso e simbólico também que a maioria dos eventos em torno do Natal, aconteceram à noite. Nós sabemos disso, não é? E nós sabemos disso porque, provavelmente, os pastores, eles trabalhavam à noite, cuidavam dos seus rebanhos à noite. Nós também sabemos disso porque nós temos os magos, né, seguindo do caminho da Pérsia até Belém, seguindo a estrela no período da noite. E as nossas canções lembram disso também, não é? A noite feliz, noite de paz, tudo andou ao derredor, não é? A gente pensa naqueles acontecimentos na noite. Mas quando a Bíblia fala de escuridão, de trevas, ela não se refere só à escuridão temporal ou cronologicamente. A Bíblia usa expressões também para se referir à escuridão moral, à escuridão espiritual, à escuridão teológica. Quando eu estava na escola, eu tive professores que diziam que houve um período na nossa história, aí, de 500 a 1000, que seria considerado a Era das Trevas, né, o período das trevas. O fato é que, por causa do pecado, eu posso dizer que todas as eras da humanidade são, de alguma maneira, a era de trevas e de escuridão. Agora, uma das coisas que mais me marcou quando eu vim para cá foi esse tempo agora, não é? Que a gente tem pouquíssima luz no dia. 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a gente já tem ali quase que uma completa escuridão da noite. Isso me marcou muito. E vocês sabem, existe uma condição conhecida como transtorno afetivo sazonal. Não é? Em inglês, a sigla é SAD, S-A-D. E esse é um período do ano em que as pessoas realmente ficam mais tristes, não é? Mais sad, mais tristes. Muitos ficam com depressão de inverno, nós somos expostos a menos luz. Existem, inclusive, terapias com luz, não é? Para balancear as necessidades do nosso corpo. E eu gostaria de pensar no Natal como uma terapia de luz para este mundo triste. O Natal é uma terapia de luz. Talvez você não sofra de transtorno afetivo sazonal, mas o mundo todo, de alguma forma, experimenta transtorno afetivo espiritual. E a única cura para isso é aquilo que nós pregamos na nossa igreja: Jesus como a luz do mundo.
Essa é a única cura. Ninguém jamais, nós sabemos, impactou a história como Jesus. Ele foi a luz mais brilhante que veio a este mundo sombrio. E um historiador da Universidade de Yale, Kenneth Scott Latouré, ele disse o seguinte a respeito de Cristo: por meio dele, movimentos foram postos em marcha que produziram na sociedade aquilo que a humanidade acredita ser o seu melhor. Avaliados pelas consequências que se seguiram ao nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, têm sido os eventos mais importantes da história do homem. Medido por sua influência, Jesus é central na história humana. E isso é a mais plena verdade. Nosso calendário está baseado nisso. De fato, Jesus é a luz mais brilhante que já atingiu o nosso planeta escuro. Agora eu quero chamar a sua atenção para a magnífica introdução do Evangelho de João. E João conta a história de Natal ali na sua introdução do Evangelho de um ponto de vista inesperado. E nos primeiros versículos ele nos diz que Jesus é a linguagem de Deus, Jesus é a vida de Deus e Jesus é a luz de Deus. Em inglês fica melhor, né? Language, life e light. Então, 3 L's ali. Jesus é a linguagem de Deus, a vida de Deus e a luz de Deus. Nós vamos começar com a primeira. Jesus é a linguagem de Deus. E João coloca assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja, João ele começa a história de Natal de um ponto de vista anterior dos demais escritores dos evangelhos. Você pensar no evangelho de Marcos, Marcos aponta para Jesus já na sua fase adulta, quando Jesus vai até João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Lucas ele volta um pouquinho mais e então ele começa a contar ali do anúncio dado a Maria, do anúncio dado a José e então a narrativa do nascimento de Jesus. Mateus ele volta um pouquinho atrás e ele fala sobre a genealogia de Jesus e vai nos dando então toda a genealogia até a vinda do Senhor Jesus. Mas João ele vai para antes de tudo isso, ele vai para antes do início das coisas. Ele vai para o começo da criação e ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele nos leva para antes de Gênesis 1, verso 1. Ele nos leva para a pré-existência do Senhor Jesus. Deixa-me colocar dessa forma. Jesus é a única pessoa que viveu e atuou na história do mundo antes de nascer. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora, que linguagem é essa que João usa aqui? Chamar alguém de palavra, isso não parece um pouco impessoal? Senhoras e senhores, eu quero lhes apresentar a palavra. É um pouco impessoal, não é? Nós pensamos na palavra como uma unidade da linguagem, mas nos tempos antigos, isso era mais do que a linguagem, isso era um título. Deus falou, os judeus acreditavam, Deus falou e nós acreditamos também, e o mundo veio a existir. Deus disse: haja luz, e houve luz. E quando os judeus ouviam isso, no geral eles não entendiam como somente uma expressão vocal da parte de Deus, mas como um agente de Deus. Lembre-se de que os judeus, nessa época de Jesus, eles falavam aramaico. E havia um conjunto de livros conhecidos como Targums, que eram a tradução do texto hebraico para o aramaico, que agora era a linguagem do povo judeu. Targum, inclusive, significa tradução. E os Targums, eles não somente traduziam o texto hebraico, mas eles também traziam explicações sobre o texto. Então, eles acrescentavam aquelas explicações no meio do texto. E quando você vai para o Targum de Gênesis, por exemplo, você tem ali vários acréscimos dizendo: e a palavra do Senhor fez isso, a palavra do Senhor fez aquilo, a palavra do Senhor agiu.
Então, eles não viam a ideia de palavra somente como uma expressão vocal, mas eles viam a palavra menra, em aramaico, como um agente pessoal e alguém que particularmente fazia as coisas acontecer. Então, toda a tradução do Antigo Testamento, ela trazia várias expressões que apontavam para esse agente especial de Deus, e alguns dos termos seria como a presença de Yahvé, a glória de Yahvé, o nome de Yahvé, o anjo de Yahvé. E, entre todos esses termos, o que mais se destacava, nos Targums especialmente, era a palavra de Yahvé. Então, quando, por exemplo, é dito na Escritura que a palavra do Senhor veio a um profeta, no geral, eles criam que alguém veio presencialmente, um agente do Senhor, o anjo do Senhor, a própria palavra do Senhor encarnada, ou pré-encarnada, vamos colocar assim, aparece ali na presença dos apóstolos, ou melhor, dos profetas. Então, quando Jesus anuncia que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, isso não é exatamente novo para os judeus, mas o que é novo é o que João anuncia depois. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso sim era novo, isso sim era marcante para eles. Mas os gregos também, eles usavam esse termo, e a palavra grega que é usada por João quando escreve o Evangelho é logos. Os gregos olhavam para o mundo e eles faziam observações sobre a ordem que há no universo. Então, há um ritmo no universo, e eles percebiam isso. O sol, ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente, isso é previsível, isso acontece todos os dias do ano. Eles também notaram que, olhando para o céu noturno, que as constelações têm um padrão orbital, que as estações que vão e vêm, e elas então geram um ritmo para o calendário. E eles se perguntavam, por que o mundo é tão ordenado e é tão previsível? Por que existe esse padrão? E eles então chegaram, a partir daí, à ideia de logos, que significava para eles uma espécie de uma entidade sábia indefinida. Eles não chamaram de Deus, mas acreditavam no logos, na palavra, como um princípio ordenador do universo. Então, quando João usa esse termo, ele está reunindo o povo judeu religioso, o povo não judeu grego secular, com as suas ideias para dizer, olha, eu estou aqui apresentando para vocês o poder, o agente criador da parte de Deus, a razão de tudo que existe, o próprio Senhor, e o seu nome é Jesus. Ele é o Menra, ele é o Logos, ele é a palavra de Deus, ele é o próprio Deus. É ele quem dá sentido, é ele quem dá propósito, é ele quem dá direção, é ele quem dá existência para tudo o que há, para tudo o que existe. Ele é, então, a linguagem de Deus. Ele dá sentido, ele dá propósito, ele dá direção, ele dá existência para todas as coisas. É assim que João começa, então, apresentando o seu evangelho. Ele começa o evangelho com essa linda frase transformadora e impactante para todos, seja religioso judeu, seja não judeu. Eles são tomados agora por essa enorme e maravilhosa mensagem. Ele é a linguagem de Deus. Agora, em segundo lugar, ele é a vida de Deus. Porque João continua, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, antes de chegar a isso, considere essa pequena descrição que ele acabou de nos dar aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A tradução livre é: Jesus criou tudo. Agora, eu sei que se os seus professores de ciência estivessem aqui, eles estariam balançando a cabeça, né?
dizendo, não, se Charles Darwin estivesse aqui, ele ia dizer, não, isso está errado. Eles nos ensinam a crer que nós estamos aqui por acaso, que o acaso, dado tempo suficiente, sem causalidade externa, é a razão para o universo material. E eles querem que você acredite que a matéria viva ela pode se replicar em complexidade por mutação. E, bom, eu devo confessar que eu não tenho fé suficiente para crer nisso. Imagina, eu não tenho fé suficiente para acreditar que o acaso causou tudo. Eu tenho fé para crer que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu tenho fé para crer que, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Agora, entenda uma coisa. Se Ele é o Criador, se Jesus é o Criador, se Ele te formou, então Ele sabe como consertar você. Se Ele é o responsável pela sua existência, então quando você enfrenta um obstáculo, uma dificuldade, um desafio, uma provação, uma dor no coração, Ele te conhece muito bem e porque Ele te fez, Ele pode consertar você. Deixa eu contar uma pequena história sobre um carinha chamado Charlie. Eu digo carinha porque ele tinha 1,20 m de altura. E ele tinha 1,20 m porque havia uma deficiência mesmo, um problema degenerativo. Mas o pequeno Charlie era uma das pessoas mais inteligentes vivas na sua época, pelo menos. Ele está no mesmo nível de Albert Einstein, ele está no mesmo nível de Nikola Tesla. E o nome dele era Charles Steinmetz. Ele era engenheiro elétrico, ele era físico, químico, matemático, era um sujeito simplesmente brilhante. E ele era tão inteligente que quando Henry Ford ele teve que começou a construir os seus automóveis, ele teve um problema em uma das suas máquinas, numa das fábricas em Michigan, e ele sabia que ninguém conseguiria consertar aquela máquina a não ser Charles. Então ele convida Charles para ir lá, e os engenheiros todos vão lá para perguntar o que ele precisava, e ele diz somente uma coisa: olha, eu quero um caderno, eu quero um lápis, e eu quero uma cama. Sabe aquela cama de ferro dobrável? E ele foi lá e colocou a cama do lado do gerador e passou o dia inteiro fazendo suas anotações, observando ali a máquina, e isso passou o dia, veio a segunda noite, então ele pede para os engenheiros: olha, me traga uma escada. Ele vai e sobe na escada, e num ponto da máquina ele faz com giz uma marca. Ele desce e diz assim: olha, agora vocês precisam substituir ali naquela marca, vocês têm que tirar a placa e substituir 16 espiras de bobina. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas saiba que é muito específico. Muito específico. E aí, eles, céticos, eles olham para aquilo e dizem: olha, não vai funcionar, e adivinha? Funcionou. Henry Ford ficou demais alegre, ele ficou super radiante e feliz até que ele recebeu a conta pelo correio. Quando ele recebeu a conta, a empresa de Steinmetz, que era General Electric, enviou a conta no valor de $10 mil. E na época era um preço absurdo. Até hoje não é? Mas na época era um preço absurdo. E Ford ele olhou para aquilo e falou: não, eu preciso ver os detalhes. E mandou uma carta de volta para Steinmetz e disse: olha, eu quero todo a conta detalhada. E aí Steinmetz falou: ok, vou enviar. Ele escreveu: pela marca do giz na máquina, $1.
por saber exatamente onde fazer essa marca do X, $9.999. Ele está certo. Olha, Deus sabe exatamente o que precisa ser consertado. Ele conhece os cantinhos escuros do seu coração, Ele conhece os detalhes e o que você precisa, porque Ele te fez. Ele pode mudar, Ele pode consertar. Ele formou você, Ele pode consertar você. Ele fez todas as coisas, incluindo você, e então Ele pode ajustar. Agora, quando João diz, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, aqui está o que você precisa saber sobre a palavra vida no texto. Na linguagem grega, há algumas palavras para se referir à vida. Eu destaquei 3 aqui, pelo menos. A primeira é bios, de onde vem a nossa expressão conhecida biologia. Outra palavra é psique, de onde vem a expressão que nós conhecemos, psicologia. Mas João usa a expressão zoe. E zoe, ele aponta para algo mais, algo como uma vida duradoura, uma vida profunda, uma vida eterna, uma vida espiritual. Mas não dá para você entender sobre vida espiritual se antes você também não entender sobre morte espiritual. E a Bíblia afirma, então, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2. Todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E assim como um morto físico não reage a gritos, a chacoalhões, a tapas, o ser humano, em sua condição natural, é insensível às verdades espirituais. Você pode ouvir toda a mensagem do Evangelho, mas nada acontece a menos que Deus o vivifique. O mundo é, então, um grande The Walking Dead. Pessoas vivas por fora, mas como zumbis espirituais por dentro, até que o Senhor interrompa a sua história e lhes dê vida. E essa é a maneira que João encontra para nos dar as boas notícias do Natal. O mundo está morto espiritualmente, mas Jesus vem trazer vida. Mais à frente no Evangelho, Jesus diz, eu vim para que tenham vida, zoe, e tenham vida em abundância. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, zoe. E na primeira carta, João diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então essas são as boas novas de João. Essa é a mensagem de Natal de João. Jesus é a linguagem de Deus. Jesus é a vida de Deus. E em terceiro lugar, Jesus é a luz de Deus. Porque João ele continua dizendo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E ele prossegue dizendo depois no verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, pense nisso. Se Jesus disse que Ele é a luz do mundo, isso implica pelo menos 2 coisas. Isso nos diz algo sobre Jesus e isso nos diz algo sobre o mundo também. Sobre Jesus, ele diz, eu sou a luz. Isso aponta para o fato de que Jesus é puro, é divino, é penetrante, é revelador, é sábio. É isso que a luz faz. Mas isso também aponta para algo sobre o mundo. E aponta para o fato de que o mundo está cheio de trevas. As pessoas vivem na escuridão. Agora, é claro que os homens não querem admitir isso, eles se acham espertos demais para dizer que eles estão em trevas. Mas quando João aponta para o problema,
ele explica, então, o problema que causa essas trevas no capítulo 3, e ele vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, João identifica o problema dizendo que o homem está em trevas e está separado de Deus por causa da sua condição de pecador. E ele está amarrado aos seus pecados pessoais. Mas na sua mensagem de Natal, João nos apresenta a solução. E ele diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é a mensagem de João. Essa luz que entrou no mundo, ela penetra cada buraco na escuridão e as trevas não têm poder para eliminá-la. As trevas, elas não têm poder contra a luz. Toda a escuridão do mundo não tem poder contra um único fósforo. E quanto mais escuro, mais visível e destacável se torna a luz. As trevas não prevaleceram e jamais prevalecerão contra a luz do mundo, embora o mundo sempre tente apagá-la de alguma maneira, não é? Foi assim no passado, tentaram apagar Jesus, os líderes religiosos tentaram apagar, os políticos tentaram, as forças espirituais tentaram, eles o colocaram numa cruz, eles pensaram que estariam livres da luz, que eles extinguiriam a luz. Só havia um problema: a ressurreição. Ele se levantou novamente. Ele venceu a morte e a luz então brilhou mais forte do que nunca. Na série de C.S. Lewis, dos livros de As Crônicas de Nárnia, há a figura de um leão, Aslan, que ele representa a Cristo. E em uma parte da história, a pequena Lucy tem um diálogo com ele, ela vê Aslan depois de muito tempo que não o via, e ela ergue os olhos para ele, aquele rosto grande, belo, sábio, e ela diz assim: Aslan, você está maior. E ele vira para ela e diz: é porque você cresceu. Aí ela diz: não, peraí, é porque você envelheceu. Aí ele: não, eu não envelheci. É porque você envelheceu e quanto mais você envelhece, eu me torno maior. E o que ele estava dizendo é que quanto mais você cresce, mais o Senhor Jesus cresce também no seu conhecimento, no seu pensamento, na sua devoção. Mais o Senhor Jesus cresce. Quanto mais você amadurece, mais o Senhor cresce. A cada ano ele se torna maior. Agora, é claro que o mundo em trevas ainda hoje tenta apagar a luz do mundo. O mundo tenta tirar Jesus da cultura, das escolas, da política. Mesmo o Natal, que seria a nossa celebração do aniversário de Jesus, o aniversariante é colocado do lado de fora. Esses dias eu fui na Potter's Nursery, uma loja lá em Langley, de jardinagem, e nesse período do ano a loja toda é para Natal, certo? Enfeites de Natal por todo lado. Eu andei pela loja toda. E eu andei pela loja procurando algo, pelo menos uma coisa, que representasse o verdadeiro Natal. E não achei nada. Andei nos corredores e, na minha última tentativa, eu entrei num corredor e eu vi uma única pequena peça de presépio entre as luminárias. Eu não sei se o André tem, eu mandei a foto para ele, olha lá. A única peça entre as luminárias e apagada ainda. Essa é a situação, não é? O mundo tenta de todas as formas apagar Jesus da existência e das celebrações. O mundo tenta apagar a luz, mas as trevas, a palavra diz, não prevalecerão contra ela. A luz de Cristo continua a brilhar. A luz de Cristo continua a brilhar na vida do povo de Deus.
A luz de Cristo continua a se espalhar em todo lugar. As nossas canções estão cheias da luz do Senhor. Nós celebramos a luz do Senhor. Nós nos reunimos aqui para isso, para celebrar a gloriosa luz do nosso Salvador. Nós aqui fazemos festa na igreja, nós pregamos sermões, nós fazemos espetáculos, danças, e nós não fazemos isso porque achamos que é bom para a sociedade, que é bom para a comunidade. Nós fazemos isso porque nós queremos que as pessoas venham a crer naquele que traz verdadeiro propósito, naquele que traz verdadeira vida e naquele que traz verdadeira luz para esse mundo de trevas. E é por isso que nós celebramos todo esse mês, em todas as ocasiões que podemos, a vinda do nosso Salvador. O nosso Senhor Jesus, Ele reina, e a sua luz não será apagada. E nós, como luzeiros que recebemos essa luz, somos espalhados por todo lugar para revelar a glória do nosso Senhor. E eu convido a todos, mais do que convido, eu exorto a todos que creia no Senhor Jesus. Porque essa luz, a palavra do Senhor, é o que pode te dar propósito, sentido, é o que pode te dar vida, verdadeira vida, é o que pode trazer luz para as suas trevas. Porque João diz ainda no 1º capítulo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu o convido, convoco a receber o Senhor Jesus como seu Salvador, porque Ele te dá propósito, Ele é a linguagem de Deus. Ele te dá vida, Ele é a vida de Deus, nova vida, vida em abundância. Ele te dá luz e elimina as trevas do seu mundo sombrio. Creia no Senhor Jesus e celebre o Senhor Jesus com alegria. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa celebração de Natal e pedimos, ó Deus, que a luz da glória do nosso Salvador Jesus inunde o nosso coração, que tome conta do nosso ser, que ele seja de fato o foco da nossa celebração, que o nosso coração se volte para Cristo Jesus e que nós, ó Deus, vejamos mais e mais da sua glória, que ele cresça diante dos olhos do nosso coração, que ele seja exaltado e que o mundo veja em nós e através de nós a gloriosa luz do nosso Salvador. Ele é a luz do mundo, Ele é o grande presente de Natal. E nós rogamos, Senhor, que este presente de Natal, tão esperado no passado, que já veio e que continua brilhando no presente, se torne ainda mais brilhante diante do coração dos homens. Que a glória dele se manifeste, e que a glória dele se manifeste nos corações que estão aqui hoje. E que nós todos saiamos daqui ainda mais preenchidos com a gloriosa majestade do nosso Senhor, saiamos preenchidos com o poder do nosso Salvador e sejamos tomados por aquele que dá significado, aquele que dá vida, aquele que traz luz, o nosso Senhor e Salvador Jesus, no nome de quem nós oramos agora. Amém. Amém. Eu quero convidar a equipe de cânticos, nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. E depois, então, nós encerraremos.